Meus amados irmãos, como falei no início, é um mês de alegria, um mês de festividade, um mês onde temos a oportunidade de dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, grandes coisas o Senhor faz e fez, tem feito por mim e por você. Tem feito por esta igreja. São 13 anos de igreja organizada, 13 anos vendo o milagre do Senhor. Vendo também a provisão de Deus, desde a varanda, quando cobríamos com lona, até a aquisição desse terreno, até o primeiro culto que foi realizado aqui atrás. Lembra disso, Walter? Aqui atrás, no chão batido, da parede para lá, é a única coisa que tinha, não tinha um banheiro, para depois realizar o primeiro culto aqui, sem telhado, realizar o culto aqui, para depois realizarmos um culto naquele galpão, que hoje é o novo templo, na parte de baixo. Então, várias histórias temos, né, Luana? Vários processos temos aqui, então temos algo a contar. Lembro quando fomos fazer o muro, né? Veio um monte de homem nosso, homens fortes, né? Estava lá o Josué, forte, Leandro, tinha uma turma muito boa ali, Francisco, irmão Cláudio, uma turma boa ali, trabalhando, envolvido nessa parte do muro. E muitas histórias temos para contar aí, a cada dia de que Deus tem feito. Quantos de nós aí nos envolvemos em cada área desta igreja, colocar iluminação, André, várias vezes colocando iluminação área externa aí, festividade, passa iluminação para um lado, iluminação para outro, arruma, desarruma, guarda. Então, temos muita história para contar. Fora os milagres, fora os desafios, fora entender que nada passa, nada tem o nosso controle, tudo está no controle de Deus. Parece que o mês não vai fechar, a conta não vai bater, e Deus surpreende a gente e faz a cada dia honrar. Ele é fiel. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por você, por esta igreja. O texto lá de Salmos, queria ler com os irmãos o texto de Salmos, 126, versículo 1 até o versículo 3. Salmo 123, versículo 1. Salmo 126. 126. Eu falei errado, corrija. Salmo 126, 26. 126. Versículo 1 até o versículo 3, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Quem pode dizer esse último versículo aí? Juntos. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus, obrigado mais uma vez, ó Pai, pela Tua palavra aqui lida. Guarda, Deus, a Tua palavra em nossos corações, que possamos, ó Deus, nos alegrar no Senhor, todos os dias, pelas Suas misericórdias, ó Pai, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Conduza, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos sempre ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por esta igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida.
Grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você. Meus amados irmãos, esse é o mês, não é apenas um mês, é o mês onde completamos mais um ano de vida, ou de igreja organizada. É o mês onde possamos lembrar de um tempo, ou trazer à memória de todo o processo que aqui citei, um pedaço, e trazer exatamente a esperança de entender que Deus tem muito mais para realizar em nossas vidas através dessa agência missionária. Se hoje tem uma igreja aqui, Deus colocou, não nasceu no meu coração, não nasceu no coração dos irmãos, nasceu no coração de Deus. A Igreja Batista de Pralinda, a primeira Igreja Batista de Pralinda, nasceu no coração de Deus, nasceu exatamente através de orações, de pessoas que tinham o desejo de implementar um trabalho batista aqui em Praia Linda. Deus tocou na Igreja Batista de Sião, Deus tocou no coração do pastor Washington, Deus tocou no coração dos irmãos que aqui já estavam em desenvolver um trabalho aqui. E Deus então moveu as suas mãos e para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nesse processo, meus irmãos, tivemos diversas lutas, tivemos diversas batalhas, mas até aqui Deus tem nos dado a vitória. Até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem provado ou tem mostrado os sonhos sendo realidade, se tornando realidade, realizando aquilo que foge do nosso controle, assim como foi para o povo de Israel nesse versículo, ou nesse texto dos Salmos. O texto de Salmos também te mostra que o Senhor tirou o povo de Israel da onde? Do cativeiro. E levou para onde? Para Sião. Não era algo esperado, era algo assim maravilhoso, surreal. Era algo que eles não esperavam, mas Deus fez, tirou o cativo, tirou do cativeiro, tirou o povo dali e colocou aonde Deus queria colocar. E diz o texto que a boca deles se encheu de riso. Imagina um sorriso de orelha a orelha, né? Aquele sorrisão bonito, era o povo de Israel, porque Deus concedia ao povo uma vitória, Deus concedia ao povo um recomeço, Deus concedia ao povo uma nova história, uma história de transição, uma história de mudança, para que o povo ali não parasse, mas pudesse avançar. Mas isso só acontecia, meus irmãos, pela dependência de Deus. Ao depender de Deus, ao colocar exatamente Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos, meus irmãos, Deus em primeiro lugar, nós podemos ver que tudo será facilitado, porque Deus é fiel. Você crê nisso? Deus é fiel ou não é? Deus é fiel. E por isso eu quero ver com os irmãos, refletir com os irmãos, alguns pontos sobre essa fidelidade do Senhor. Em primeiro lugar, quando observamos as grandes coisas que o Senhor fez por cada um de nós, ou pelo povo de Israel, nós celebramos. Quando nós observamos, meus irmãos, os milagres, quando nós observamos também a solução que Deus dá, quando nós observamos também os livramentos que Deus tem nos concedido, o que é que nós temos que fazer? Nos alegrar, celebrar, agradecer, comemorar. Hoje a Pietra faz aniversário, certo? Completa 7 anos, não é isso? Ela já disse para a Helena que ela não pode mudar de classe, porque a Helena tem 6, ela tem 7. Mas para os pais, para nós, mas para os pais é um motivo de alegria. Por isso nós celebramos. Por isso fazemos aniversários. Porque precisamos celebrar os dias. Se nós pudéssemos, meus irmãos, celebrar cada vitória, cada conquista, seria muito bom. Cada transição, eu passei de ano, celebre. Completei 1 ano de casado, celebre.
Precisamos celebrar, porque quando celebramos e colocamos Deus em primeiro lugar, Senhor, a gente fala, Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor me concede mais uma vitória. É o mesmo pensamento meu hoje, meus irmãos, com os irmãos, com a igreja. Eu agradeço a Deus por esse mês de outubro, porque estamos chegando em mais uma vitória, de celebrar mais um ano dessa igreja organizada. E vem muitos outros, onde Deus, Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o dono do tempo, Ele que vai conduzir essa obra, porque a obra é dEle. E nós que fazemos parte desse corpo, iremos nos alegrar, iremos nos encher, assim como Israel tinha um sorriso de orelha a orelha, que nós possamos nos alegrar, meus irmãos, dessa forma, nos encher de alegria, celebrando ao Senhor, porque é mais um ano de igreja organizada, com lutas, com dificuldades, com problemas, mas avançando. Eu sempre falo isso na minha classe, quando estou recebendo os irmãos, sobre a aula de igreja, e falo que não existe igreja perfeita, porque nós estamos na igreja. O problema da igreja sou eu. Você pode falar isso? Qual o problema da igreja? Eu sou o problema da igreja, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu sou homem. Não existe igreja perfeita, porque nós estamos na igreja. O que nos torna perfeito, ou para que nós possamos buscar a perfeição, é quem? Cristo, o cabeça. Cristo é o cabeça exatamente, que muda a nossa história, que modifica nossas vidas, que muda os nossos pensamentos. Quando o nosso pensamento for o pensamento de Cristo, tudo anda bem. Quando nós caminharmos exatamente pensando aquilo que Cristo quer que nós venhamos pensar, tudo anda bem, tudo muda, tudo acontece, tudo exatamente faz progredir, tudo faz avançar para a glória do Senhor. E precisamos nos alegrar. Quando olhamos para trás, meus irmãos, e vemos os livramentos, é motivo de celebrar. Ao construir a obra, essa obra, aquela obra, trabalho com as crianças, trabalho com a dependência química, que trabalhamos muito tempo, e não ter acontecido nenhum acidente, nenhuma ação violenta, é milagre de Deus. Quantas vezes tu já dormiu lá, André, na casa de recuperação, quando precisou? Tu lembra? Sempre quando precisava, né? Então, sempre quando precisava. Aconteceu algum acidente contigo ali? Alguém quis machucar você? Talvez estava no pensamento dele, mas Deus livrou você. Não é? Quantos de nós convivemos num ambiente de risco, que era a casa de recuperação, com pessoas com dependência química, que estavam se tratando, mas queriam mudança, mas nós estávamos ali para controlar os ânimos várias vezes. Quantas vezes lá, seu Walter? Várias vezes. Então, sempre quando tinha necessidade, estávamos lá. Você dormiu lá, sujeito? Não chegou a dormir lá, não? Durante o dia, né? Então, vários livramentos. Quantos de nós aqui, Luana, irmã Sandra, as irmãs que trabalham com criança aqui, quantos livramentos Deus já nos deu com essas crianças? Só de dia, porque de dia. Então, quantos livramentos Deus nos deu aqui com as crianças, de acidente, da condução delas até aqui, certo, Karina? Quantos livramentos? Fala aí, Karina. Tu que está envolvido aí nesse meio hoje. É isso que nós precisamos lembrar, meus irmãos, e agradecer ao Senhor. Quantos livramentos Deus deu, irmão Jair, na obra aí? Pela imprudência nossa, né? Né, Josué? Cadê o Josué? Hein, Josué? Às vezes, por muita imprudência nossa, Deus tem nos livrado, né? Deus tem nos livrado de usar uma maquita sem a ferramenta, sem o instrumento certo, e passar como se fosse um brinquedo ali, podendo pegar o dedo,
marreta bater em cima, quebrar um negócio, cair na cabeça. Quantos livramentos, meus irmãos? Diversos. Em momento de embaixada, de acampamento com embaixada, quantos livramentos? Estarmos vivos aqui, acampamento, tantos livramentos, irmão. Andar de bicicleta aí na rua, é livramento. Certo, Josué? Limpando o terreno da casa de recuperação, veio no olho, quase foi embora, vir o seu volta, livramento. Então, são essas coisas, meus irmãos, que precisamos lembrar e dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos protegido. Quantas portas foram abertas, quantos milagres silenciosos Deus tem realizou, quantas bênçãos você tem para contar, eu tenho para contar. Lembro quando estava para completar 8 anos aqui de ministério, eu fui acometido do meu problema cardíaco, da minha arritmia, que ninguém sabia o que era, deu como se fosse infarto. Operei e hoje estou aqui, graças a Deus. É um motivo de agradecimento, de agradecer, porque eu tive um processo cardíaco, não desmaiei, não bati a cabeça, que era a preocupação do médico, perder as forças e cair, não aconteceu isso, Deus me livrou, só tenho que agradecer, é motivo de agradecimento, meus irmãos. É isso que nós precisamos lembrar daquela noite onde Deus te incomodou, onde você estava passando por dificuldade, chorava, você chorou por problemas que você tinha e Deus foi lá e te confortou. Imagina o texto aqui da nação de Israel, onde eles eram cativos, eles trabalhavam de forma forçada, eram escravos. E quantas noites essa nação chorava e Deus ia confortar. Quantas noites eu e você, nas dificuldades e limitações nossas, seja do ambiente da igreja, ou seja no ambiente de sua casa, ou do trabalho, você já chorou e Deus foi lá e te confortou. É isso que nós precisamos lembrar, meus irmãos. É isso que precisamos lembrar para agradecer. Para dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas noites, aquelas crianças ali que nasceram de uma vez só, ficaram acordadas, né, Luana? E o marido não estava. Se o passado, meus irmãos, ele nos enche de gratidão por aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, por aquilo que Deus tem nos livrado, precisamos agora olhar para o futuro, precisamos olhar para frente, precisamos também de continuar a nossa vida, precisamos continuar exatamente os nossos projetos, que é o presente hoje. A memória que nós temos exatamente de um Deus que faz que a nossa vida venha caminhar todos os dias, e prosseguir todos os dias, é uma memória onde nós podemos observar a fé sendo exercida. Então, o passado nos enche de gratidão, agora precisamos prosseguir para o presente de hoje e refletir aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos celebrar as lições que aprendemos diariamente na nossa caminhada. O povo de Israel, exatamente, ele passou do cativeiro e até chegar à terra prometida, foram 40 dias, não é isso? Foi 40 dias? 40 anos. O povo teve que aprender no caminho o que tinha que ser mudado. Foi uma caminhada que era para mudar a história de vida deles. Nós precisamos aprender diariamente o que precisa ser mudado nas nossas vidas.
Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, durante 40 anos, aquele povo caminhou. Durante 40 anos, aquele povo exatamente teve orientações e ensinos do Senhor. Porque o povo estava no cativeiro lá atrás, porque exatamente eles desobedeceram a Deus, eles começaram exatamente a adorar outros deuses. E quando ele sai do cativeiro, no processo da caminhada, aquele povo relembra ao passado e diz: era melhor estar no Egito, que tinha comida, do que estar no deserto. E Deus dando maná. E Deus colocando uma coluna de fogo durante a noite, para aquecer, porque no deserto, meus irmãos, o dia é quente e a noite é fria. E o texto, exatamente quando a gente para ler o texto da história de Israel, eles não trocavam de roupa. A roupa durou aquele tempo todo. Eles protegiam durante o dia, Deus protegeu com a sombra, com nuvem, protegendo durante o dia. Deus fazia a água brotar, Deus fazia o pão cair, o maná, o alimento cair, para suprir a necessidade daquele povo. E mesmo assim o povo murmurava, se queixava, reclamava, não era grato. Muitas vezes não aprendia com a lição. Então o povo teve que ser humilhado, para aquela geração passar e vir uma outra. Precisamos aprender, meus irmãos, com os erros, e se possível, aprender com os erros dos outros, para que não venhamos cometê-lo. Nós temos exemplo na Bíblia, de pessoas que não ouviram a Deus e sofreram. Sansão? Sim ou não? Sim. Teve tudo para ser um grande homem em tudo. Falhou no processo, por desobediência, por se achar maior do que Deus, do que tudo. Não precisava se submeter a ninguém, ele tinha força, ele podia ter qualquer coisa, então deixou o poder subir a cabeça, e no processo ali foi seduzido e perdeu aquilo que Deus poderia ter dado a ele, muito mais coisas. Então precisamos, meus irmãos, aprender no processo da nossa vida. Deus não apenas nos abençoa, Ele nos ensina, assim como abençoou o povo de Israel, mas ensinou também. O caminho, a nossa vida diária é uma escola. E para Israel, o deserto foi uma sala de aula ali, né? Teve que aprender na marra. Mas cada ano, meus irmãos, que vivemos, que estamos vivos, é uma oportunidade de Deus escrever uma história nova na nossa vida. Precisamos deixar Deus escrever a nossa história. Escrever, que eu falo, é a vontade dEle, tá, meus irmãos? Porque a nossa história, Deus já conhece. Nós precisamos fazer aquilo que Ele quer de fato. A vontade objetiva dEle. Não a vontade permissiva, aonde Deus permite que isso aconteça, porque eu escolhi. Nós não somos robôs. Nós não somos uma máquina que somos programados para fazer exatamente o comando que é realizado. Nós temos a escolha de fazer aquilo que Deus tem de melhor para nós ou de não. A consequência ou a bênção é nossa. Deus só vai exatamente caminhar conosco se eu quiser caminhar com Ele. Você entende isso? Então eu pergunto para você,
O que nesse ano de 2025 Deus tem ensinado para você? Qual é o aprendizado que você tira? Qual é a lição que você tira ao longo desse ano que Deus tem falado contigo? Deus tem mostrado para você. Pare e pense nisso. Ah, não, eu preciso economizar. Ah, eu preciso me calar mais. Eu preciso ser mais calmo. Não, eu preciso me expor, eu preciso falar, não guardar muito. Eu preciso também entender a minha esposa, eu preciso entender mais o meu marido. Eu preciso compreender também o ambiente do meu trabalho. O que é que Deus está ensinando para você nesse ano? Deus tem me ensinado também nesse ano no ambiente da igreja, milagres, Carla. Milagres de tudo aquilo que é feito. Deus tem me surpreendido a cada momento por aquilo, pela demanda que temos hoje nesse ano. E receberemos a vitória no nome de Jesus. Podemos conquistar a terra prometida no nome de Jesus. Tem algo que marca, quando eu paro para pensar dessa forma e refletir desse jeito aqui, quais foram as perdas que nos ensinaram a valorizar realmente o que importa? Quais foram as perdas? Aquilo que você não fez, que você perdeu a oportunidade, que você olhando para trás pode dizer assim, poxa, eu podia ter feito diferente. O que foi que eu fiz, ou o que eu não fiz, ou o que foi que aconteceu na minha vida familiar, que mudou, que eu precisava valorizar antes, que eu não valorizava. Então eu digo para você agora, valorize o ensino e a oportunidade que Deus te dá para celebrar a vida todos os dias, celebrar o benefício de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dessa igreja. Eu não posso olhar para o passado e ver exatamente pessoas que aqui passaram e dizer, poxa, poderiam estar aqui. Gostaria muito. Mas uma coisa Deus tem me ensinado, meus irmãos, esta igreja é de Deus, a porta está aberta para as pessoas que querem congregar. Eu não posso prender ninguém, se elas quiserem sair. Porque Deus é o dono da seara. Deus é o dono da seara. Entristece em ver pessoas saindo, mas quando saem pessoas para um outro trabalho, por motivo de deslocamento, local, ambiente, eu me alegro. Agora, quando eu perco pessoas para o mundo, entristece. Mas é aquilo que eu falei, são escolhas. São escolhas. O que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje para completar mais um ano de vida. Não só para contar esses anos, né? Mas é para contar uma história de transformação, de mudança, de transição daquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas, para a glória de Deus. Precisamos, meus irmãos, aprender na nossa vida diária aquilo que Deus quer nos ensinar. Precisamos exatamente olhar para frente e confiar todos os dias naquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Daquilo que Deus tem reservado para esta igreja. Por isso, meus irmãos, em terceiro lugar, e aqui eu chego ao final, precisamos também celebrar pelo futuro que Deus tem para escrever agora, a partir de hoje. Amanhã não pertence a nenhum de nós, pertence a Deus. Mas hoje, o presente, eu preciso aprender para não errar, para que eu tenha também uma colheita boa, não é isso? Se eu planto milho, eu colho quando? Vou colher o quê? Milho quando? No tempo certo. Se eu planto milho, se eu planto o aipim, se eu planto a melancia, se eu planto o melão, eu vou colher isso tudo.
Agora, se eu não planto nada, se eu planto só briga, contendas, se eu planto exatamente tristeza, raiva, eu vou colher alguma coisa boa? Então, precisa também de plantar o que a Bíblia nos ensina a plantar: amor, graça de Cristo, presença de Deus, transformação, mudança, pelo poder da palavra de Cristo. Pelo poder da palavra de Cristo. Precisamos também de avançar, meus irmãos, projetando exatamente esse futuro que Deus nos reserva. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, olha só o que o texto nos diz: porque sou eu que conheço os seus planos, que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos ou dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus é bom ou é ruim, meus irmãos? É bom. O plano de Deus é só para o passado? É só para o passado? É só para o presente? É um plano de Deus que nós não conseguimos ver, que Ele já planejou, já projetou, já tem para mim e para você. Mas para que isso aconteça, eu preciso andar no caminho. João 14,6, eu sou o caminho. O caminho é Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo, prosseguir com Cristo, ouvir a Cristo, obedecer a Cristo, andar em comunidade, andar em igreja, andar junto, não separado, não desgarrado, não longe, andar exatamente permitindo Deus falar o tempo todo conosco, pela orientação da sua palavra. Deus não apenas, meus irmãos, nos trouxe aqui, Ele já está no nosso amanhã. Ele não está só no dia de hoje, Ele está no amanhã. Os planos dele são planos de paz, e não de mal, e não de maldade, mas sim planos de esperança, e não de desespero, planos de alegria, e não de tristeza. Por isso precisamos celebrar. Por mais que venhamos passar por dificuldade, por mais que estejamos chorando, em saber que o inimigo se levanta querendo também nos entristecer ou nos envergonhar, mas Deus é conosco, Deus é fiel, Deus é poderoso para mudar toda a história, toda a ação maligna, porque essa obra, meus irmãos, não é minha, não é sua, é de Deus. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. Por isso precisamos consagrar nossas vidas ao Senhor, por isso precisamos nos alegrar com Ele todo o tempo, e dizer o quanto Ele é bom, ser grato a Ele. Não devemos temer, meus irmãos, o futuro. Deus já está no futuro. Se você está com Deus, se você anda com Ele, eu digo para você, você vai caminhar para o futuro que Deus tem. O destino maravilhoso que Deus tem para a sua vida. A promessa, meus irmãos, que ainda vão se cumprir no futuro. Há sonhos que ainda vão florescer no futuro. Mas para que isso ocorra, eu e você precisamos andar junto com quem, meus irmãos? Com o Senhor. Eu e você precisamos nos alegrar o tempo todo com o Senhor. Eu e você precisamos dizer que o Senhor tem feito grandes coisas. Precisamos exatamente dizer que Ele tem exatamente realizado na minha vida grandes coisas, e por isso eu me alegro. Por isso eu agradeço. Nesse mês, meus irmãos, celebramos, porque grandes coisas fez o Senhor, e grandes coisas ainda fará. Que este aniversário seja um altar, meus irmãos, de gratidão,
um memorial que estaremos aprendendo todo o tempo, que certamente é um trampolim da nossa fé, para agradecer o tempo todo ao Senhor. Então levante essa voz, como o salmista tinha dito, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se alegre, festeje, agradeça, glorifique a Deus por mais um ano que Deus vai conceder a esta igreja. Agradeça por mais um ano de você estar na presença de Deus. Agradeça porque Deus te trouxe aqui. Agradeça pelos livramentos que Deus tem te concedido e peça para que Ele exatamente esteja contigo. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará, no nome de Jesus. Você crê?